finalmente, fechando nossa semana sobre busca local, vamos tratar um tema que ficou rodeando os nossos outros vídeos: fugir do mínimo local. Quando a gente fala de busca local, a gente está falando de algoritmos que tentam de modo eficiente encontrar mínimos locais, de acordo com o problema e a vizinhança que foram definidos. Mas a gente sabe que o mínimo local, que o ótimo local, caso não seja um problema de minimização, pode estar muito longe do ótimo global. Assim, existem diversas técnicas que tentam melhorar a estratégia inicial da busca local, usando diversos artifícios, diferentes abordagens, para fugir dos mínimos locais. Essas são chamadas de meta-heurísticas de busca. A princípio, nós não teremos tempo para aprofundar em meta-heurísticas nesse curso, mas, muito brevemente, elas correspondem a frameworks, a arcabouços, que dão regras gerais para que você consiga estruturar um algoritmo para um problema qualquer. E no caso das meta-heurísticas de busca, todas elas, de uma forma ou de outra, estão generalizando a ideia da busca local. Eu separei algumas das mais famosas aqui para vocês, para passar aqui brevemente a ideia de por onde que elas tentam fazer isso. E fazer uma ressalva, eu estou usando os nomes em inglês, porque caso vocês tenham interesse e queiram buscar na literatura, vai ser mais fácil vocês encontrarem o nome em inglês do que as traduções ou adaptações em português. Então, a primeira aqui, Repeated Local Search, é a mais simples e envolve basicamente a gente realizar diversas buscas locais com instâncias iniciais aleatórias ou, pode ser combinado ou não, escolher aleatoriamente o vizinho para o qual a gente vai em cada iteração. Assim, buscando o nosso gráfico lá do início da semana, em que eu falei sobre ótimos globais versus ótimos locais, a gente pode ilustrar a ideia dessa meta-heurística como se a gente estivesse jogando soluções iniciais em pontos diferentes desse gráfico e a partir de cada ponto pedindo, faça a busca local a partir daí, seguindo escolhas arbitrárias ou aleatórias para tentar chegar no mínimo local. Então esse, por exemplo, pode chegar para cá, esse de repente chega aqui, esse pode chegar para cá, esse chega para cá. E daí, com essas várias tentativas, a gente tem mais chance de que uma delas encontre algo razoável, ainda que não tem nenhuma garantia de que vai encontrar o ótimo. Então, essa é a primeira ideia. Introduzir repetições com aleatoriedade, até porque se a gente pensar em repetição sem aleatoriedade, o determinismo vai garantir que toda vez a gente vai chegar no mesmo, não tem por que repetir. Mas introduzindo repetições com soluções iniciais e escolhas aleatórias, a gente consegue vasculhar de um modo mais amplo nosso espaço de busca. Essa é uma ideia simples e que pode funcionar em alguns casos, mas ela tem suas limitações porque o espaço de busca dos nossos problemas costuma ser muito amplo. Sendo muito amplo, mesmo que a gente faça essa repetição muitas vezes, ainda assim a gente pode acabar não conseguindo vasculhá-lo tão bem. Então, o uso de estratégias um pouco mais guiadas pode ser bem-vindo. Nessa ideia, a gente pode falar, por exemplo, do Simulated Annealing, que em português é conhecido como recozimento simulado, porque ele trabalha com uma ideia de temperatura. Tá? Ele tem uma variável de temperatura e, muito brevemente, a ideia dele é que enquanto a temperatura do sistema, essa temperatura que é uma variável do sistema, está alta, a nossa busca, que é uma variante da busca local, tem grande chance de fazer escolhas que pioram a solução. Ela não é mais uma busca local. Não é diferente do anterior, não é um monte de busca local, não. No meio da busca, enquanto a temperatura está alta, ele tem uma chance bem razoável de escolher um vizinho que piora. Isso pode parecer estranho a princípio, mas qual é a proposta por trás disso? Deixa eu remover esse cara daqui e colocar um outro gráfico aqui. A ideia é que a gente pode pegar uma solução, por exemplo, gulosa ou algo assim, que a gente tem alguma confiança de que ela tem uma certa qualidade, e, por exemplo, colocar ela aqui. Só que daí, a partir dela, a gente roda várias vezes esse Simulated Annealing, começando com uma temperatura alta,
e baixando a temperatura aos poucos. Quando a temperatura está alta, como eu falei para vocês, a gente tem uma chance de piorar. Quando a temperatura vai baixando, ela se comporta muito mais próximo da busca local tradicional até que ela converge para um mínimo local. A ideia, então, é que o meu algoritmo vai vasculhar o espaço de busca ao redor daquele ponto inicial, no início de modo mais aleatório, andando tanto para vizinhos que melhoram quanto vizinhos que pioram, mas eventualmente convergindo para mínimos locais. Então a ideia seria que, numa certa vez, ele subiu aqui, por exemplo, veio para cá, eventualmente parou aqui. Numa outra vez ele pode ter vindo para cá, desceu, mas aí ele subiu, porque ele ainda estava com a temperatura alta, e chegou até aqui, daí a temperatura caiu, e ele passou a andar como uma busca local tradicional e chegou aqui, por exemplo. Tá? Lembrem que isso aqui é uma grande simplificação, porque eu só tenho duas dimensões ali, então parece muito fácil. Anda para a direita, para a esquerda e você acaba achando. Nos nossos problemas, as dimensões são muito maiores. Basicamente, para cada variável que a gente tem no problema, a gente tem uma dimensão a mais, muitas vezes. Então, o espaço de busca é muito mais amplo, por isso que faz sentido essa ideia de, olha, eu vou repetir o procedimento começando várias vezes a partir daqui, mas cada vez ele vai vasculhar numa direção um pouco diferente. Eu deixo, enquanto a temperatura está alta, ele andando meio aleatoriamente, e depois, quando a temperatura baixa, ele converge para um mínimo local. Eu espero que alguns desses mínimos locais, ou pelo menos um, seja uma boa solução. Tá? Então, esse aqui foi uma figurinha para cá, esse foi uma figurinha para cá. Não que ela seja muito significativa. A busca tabu, aqui é a Tabu Search, é uma metaheurística bastante famosa e ela é bastante parecida com a busca local, a princípio. Começa de uma certa solução inicial e vai convergindo até um mínimo local. Só que quando ela chega no mínimo, pegando a ideia básica do nosso slide de fugir do mínimo local, ela vai literalmente fugir desse mínimo local. Ela vai aceitar soluções que piorem, ela vai aceitar vizinhos que pioram, para escapar daquele mínimo local, na esperança de que haja algo melhor por ali. Para dar um exemplo, vamos usar o mesmo gráfico daqui. A ideia é que, se por exemplo eu tinha uma solução aqui e ela convergiu para cá, depois que ela chega nesse ponto, ela aceita, por exemplo, subir o morro aqui, e daqui, de repente, ela pode descer e encontrar algo melhor lá embaixo. Mas, claro que a coisa não é tão simples assim quanto o desenho faz parecer. Qual que é o critério? Como que ela faz para subir? O princípio é esse mesmo. O princípio dela subir é para tentar escapar de um mínimo local, porque, de repente, depois do morro tem algo melhor. É essa a ideia. Só que existe um risco muito básico nessa brincadeira, que é, a partir do momento que você começa a subir um morro, você sempre vai ter um vizinho, pelo menos um, mas provavelmente vários, que são melhores do que você, que apontam justamente no sentido de onde você está vindo. Por isso que ele chama busca tabu, porque você tem que começar a preencher uma lista tabu com as soluções ou movimentos que você já fez para proibi-los. Caso contrário, você cai num loop, você sobe o morro, desce o morro, sobe o morro, desce o morro. Então, essa ideia de, quando chega no mínimo local, você tenta outras coisas, você aceita soluções ruins para tentar explorar mais espaço de busca, é bastante básica. Mas para que ela funcione, você tem que modelar corretamente essa sua lista tabu. Caso contrário, você só vai ficar ciclando, subindo e descendo o mesmo morro, e não, de fato, explorando outros espaços de busca. Essa próxima meta-heurística que eu coloquei é uma com a qual a gente já vem flertando, que é a Variable Neighborhood Search. Notem que, enquanto a gente falava da busca local, para todos os problemas praticamente, quando nós caíamos num mínimo local com uma vizinhança simples, em geral aquilo não correspondia ao mínimo local de uma vizinhança mais sofisticada. Se era um mínimo local trocando só um item, ou só um vértice, ou só um par de arestas, quando eu trocava 3 arestas, ou 4 arestas, ou trocava 3 vértices e assim por diante, aquilo não era um mínimo local e eu conseguia continuar melhorando a minha solução. A ideia dessa meta-heurística da Variable Neighborhood Search passa por estruturar essas vizinhanças com diferentes complexidades. Normalmente começando da mais simples, e quando eu chego num ótimo local da vizinhança mais simples, eu lanço mão de uma vizinhança mais complexa para me tirar de lá. E depois, normalmente, eu volto para mais simples, que costuma ser mais rápido. Notem que a gente flertou com essa ideia porque a gente, em vários momentos, verificou tanto que a vizinhança mais complexa podia chegar mais longe, podia me tirar de mínimos locais e obter melhores soluções onde a vizinhança mais simples já tinha parado, ao longo dos nossos exemplos,
quanto nos quizzes e tal, eu chamei a atenção para vocês que a vizinhança mais complexa normalmente é mais custosa. A Variable Neighborhood Search é um modo sistemático de combinar essas duas coisas. Eu vou trabalhando com a vizinhança mais simples, quando chego no mínimo local, lanço mão de uma mais complexa. Depois eu volto para mais simples e assim por diante, com uma ressalva importante. Eu não estou falando de ter apenas 2 níveis de complexidade, eu posso ter vários níveis. Quando a segunda vizinhança mais complexa trava, chega no mínimo local dela, eu lanço mão de um terceiro nível e assim por diante. É uma maneira de sistematizar esse uso de vizinhanças variadas. E por fim, o GRASP, que é uma sigla para Grid Randomized Adaptive Search Procedure. Talvez eu volte a falar um pouco mais dele na nossa semana de aleatoriedade, que acho que é a nossa 6ª semana do curso. Mas eu quis inseri-lo aqui tanto porque ele é também uma meta-heurística de busca, como porque ele combina as duas estratégias que a gente já estudou. Ele corresponde a uma meta-heurística que combina estratégia gulosa com aleatoriedade com busca local. A ideia dele é utilizar um algoritmo guloso aleatorizado. Isso eu acho uma ideia bastante elegante. Os algoritmos gulosos costumam ser simples, rápidos e variados. Isso já traz bastante ganho para eles, porque, como eu comentei na semana anterior, a gente pode usar várias estratégias diferentes, onde uma se dá mal, a outra pode se dar bem e assim por diante. Para deixar isso ainda mais robusto, a gente pode aleatorizar algoritmos gulosos, e daí, em cada vez que eles rodarem, eles podem vasculhar o espaço de busca numa direção um pouco diferente e encontrar uma solução um pouco diferente. Essa é parte da ideia do GRASP, que é complementada por uma fase de busca local nessa solução que é encontrada pelo algoritmo guloso aleatorizado. Por isso, Grid Randomized Adaptive Search Procedure. A gente aleatoriza um algoritmo guloso de um modo específico, que está dentro desse arcabouço, desse framework do GRASP. Em cada iteração dessa meta-heurística, a gente encontra uma solução com esse algoritmo aleatorizado e melhora ela usando a busca local. No final, a gente pega a melhor das soluções encontradas. Assim, eu queria deixar claro para vocês que o que a gente começou a explorar com busca local se estende para diversas meta-heurísticas diferentes e que nos dão ainda mais poder para encontrar melhores soluções. De modo algum, isso aqui é exaustivo sobre as meta-heurísticas de busca. A meta-heurística é uma área muito prolífera. Dito isso, é um conjunto representativo. Se vocês tiverem interesse de estudar mais a fundo e se informarem sobre cada uma delas, vocês já vão poder dizer que tem uma noção do que são meta-heurísticas de busca, se vocês conhecerem essas 5 aqui com um pouco mais de propriedade. Assim nós fechamos, pelo menos por hora, o assunto de busca local.